Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e quinta pra vocês, playlist completa com todos os casos que eu já contei. Aqui na descrição são mais de 400 casos, então vamos lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, vai estar tudo aqui embaixo pra vocês. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. James Eric Bolden cresceu em Fairbanks, uma pequena cidade localizada no Alasca, que em 2022, segundo um censo, tinha pouco mais de 32 mil habitantes. James, ou Jimmy, como também era conhecido, se juntou ao exército dos Estados Unidos em agosto de 1997 e foi enviado para a base de Fort Carson, no Colorado, a mais de 5 mil quilômetros de distância da sua cidade natal. Toda essa distância não importava tanto para o James, que naquela época não era tão próximo da sua família. Ele adotava a mentalidade de que devemos manter por perto quem queremos e quem é importante para nós. A frase "nossa família é a gente que escolhe" se tornou de grande importância para ele. Enquanto estava no exército, James conheceu Richard Fritz Jr., seu superior. James era soldado de Richard, ou Rich, como também era conhecido, e foi designado para o esquadrão dele. James e Rich acabaram ficando muito amigos durante o tempo em que trabalharam juntos. Richard tinha habilidades que o tornavam um líder nato e isso servia de grande inspiração para James em sua própria vida. Rich fazia questão de mostrar aos seus colegas que o exército é um trabalho, mas que o objetivo sempre era voltar para casa e para sua família. A Joyce Fritz, mãe do Richard, descreve seu filho como sempre sendo a alma da festa e que, por ter uma ótima personalidade, gostava de fazer as pessoas rirem. Além de tudo, Richard era uma pessoa apaixonada pela própria família e os fazia serem prioridade em sua vida. Ele era casado com Tammy Lynn Fritz e juntos eles tinham um filho que se chamava Christian. O Christian descreve seu pai como uma figura amorosa, mas que ao mesmo tempo era firme. Ele se lembra da última vez que o Rich voltou para casa do exército antes de sair da ativa. Ele fez um churrasco para vários amigos do exército e o James também estava lá. A base na qual eles estavam alojados, em Fort Carson, não era muito longe de onde o Richard e a Tammy moravam, em Colorado Springs, era cerca de 12 quilômetros. Então, entre abril e maio de 2001, o Richard Fritz deixou o exército e estava vivendo sua vida ao máximo, segundo James, ele estava até mais gordinho. O Richard estava planejando uma viagem para Utah junto com sua família. Infelizmente, em pouquíssimo tempo, o Richard ficou doente. No meio de junho de 2001, ele ficou mal de um dia para o outro, com dor de garganta e tosse. Ele foi ao médico, que o diagnosticou com faringite estreptocócica e receitou o uso de antibióticos. Essa doença é uma infecção bacteriana caracterizada principalmente pela dor ou inflamação na garganta. Ela é causada por uma bactéria que é altamente contagiosa. Costuma acometer crianças e, se tratada de maneira correta, pode ter cura. Caso contrário, pode evoluir para problemas mais graves como a febre reumática. Um dia antes do Dia dos Pais, em 2001, o Christian se lembra de ter ido ao quarto do pai e entregar um cartão de Dia dos Pais para ele, que ele tinha feito. No cartão ele dizia "te amo e te vejo amanhã". Ele conta que ele se lembra de ver o pai cuspindo sangue em uma jarra azul. O Rich prometeu ao filho que assim que ele melhorasse, eles fariam várias coisas juntos. Infelizmente, no dia 17 de junho de 2001, no Dia dos Pais daquele ano, o Richard faleceu aos 28 anos de idade. A mãe dele ficou sabendo da morte do filho quando algumas pessoas foram ao trabalho avisá-la, pois sua nora Tammy não ligou avisando que o Rich tinha falecido. A morte do Rich fez com que muitas pessoas ficassem surpresas, porque aconteceu do nada, ele ficou doente, em 3 dias ele faleceu. Então as pessoas acharam tudo muito estranho, porque ele era uma pessoa saudável, ele estava super bem antes disso. Ninguém sabia como ele havia morrido, então nem os médicos conseguiram diagnosticar de forma correta qual tinha sido a causa da morte dele. A Joyce, mãe do Rich, achou o comportamento da Tammy, da sua nora, muito estranho, então começando pelo fato de que ela não ligou para ela para avisar que o Richard tinha morrido, e ela conta que durante o velório ela parecia muito triste, ela chorou muito, mas ela sabia que tinha algo de errado porque logo que o funeral se encerrasse, o corpo do Richard seria cremado, que era algo que nunca tinha sido da vontade dele. Ela conta que, como o filho trabalhava no exército, eles já tinham tido essa conversa várias vezes sobre o que ele gostaria que fosse feito caso acontecesse alguma coisa com ele, caso ele morresse, e ele sempre disse que queria ser enterrado, nunca cremado. Mas o seu desejo estava sendo ignorado pela esposa, que rapidamente cremou o corpo dele logo depois do velório. A Joyce conta que ela sempre teve desconfianças em relação à sua nora desde o início do relacionamento da Tammy com o Richard. Ela conta que eles estavam juntos há 7 anos e que sempre foi um sonho do Richard ter uma família, construir uma casa, ter a vida com a família dele. Ela conta que se lembra que um dia ele simplesmente ligou pra ela avisando que ele ia se casar e ela ainda nem conhecia a Tammy, então ela achou
um pouco estranho e ela perguntou por que eles iam casar assim tão rápido, né? Sendo que eles tinham acabado de se conhecer, estavam há pouquíssimo tempo juntos. No ano em que os dois se conheceram, a Tammy foi passar o Dia de Ação de Graças na casa da família do Richard, então a mãe dele conta que ela lembra desse dia e lembra da Tammy fazendo muitas perguntas e que eram perguntas que deixaram ela bem desconfortável porque ela falou que a maioria delas eram sobre bens materiais. Ela conta que a Tammy estava muito interessada em saber quais eram as posses da família, o que eles tinham, o que eles não tinham, e que ela estava mais interessada nisso do que saber mais sobre o próprio Richard. Inclusive, o Richard falava sobre isso com a mãe dele, ele dizia que tudo o que ela pedia, ele dava um jeito de conseguir para ela, ele tentava de todas as formas fazer com que ela fosse feliz, mas parecia que nunca era suficiente. Ela conta que ele estava triste com essa possibilidade do divórcio, mas ele disse que não abriria a mão dos bens que ele tinha, que incluíam carros, barco, a casa deles, e ele também disse que não abriria a mão da guarda do filho. Então, essa conversa específica entre o Richard e a mãe dele aconteceu apenas 2 semanas antes dele ficar doente e falecer. Cerca de 1 mês depois da sua morte, a Tammy já estava colocando todos os bens que ela herdou do marido para vender, então o barco, a casa, e ela também já estava vendo a questão do seguro de vida dele para ela pegar o dinheiro do seguro, que no caso eram 2. Então o primeiro deles era um seguro de vida que ele tinha do exército no valor de $150 mil. E o segundo seguro a Tammy teria feito poucas semanas antes da morte do Richard, então era um seguro de vida também de $150. Então ao todo eram $300 mil. Então por conta de todas essas coisas, a mãe do Richard tinha preocupações em relação à causa da morte do seu filho. Então agora a gente entra numa outra parte do caso, porque eu iniciei o caso falando sobre o James, que era amigo do Richard, né? Então eu já falei um pouquinho sobre ele. E depois da morte do amigo, ele decidiu que deixaria o exército. Então, em meio a essa decisão, ele precisava de um lugar para ficar. De repente, o James recebe uma oportunidade, ele conta que ele recebe uma ligação do nada da Tammy, e ele diz que ele nem tinha o número dela, então ela liga para ele e oferece um quarto na casa dela para ele ficar. A Tammy disse que ela não cobraria pelo quarto que ele poderia ficar na casa, então o James viu como realmente uma oportunidade, né, para ele conseguir se estabilizar depois de sair do exército. E como eu falei para vocês, ele e o Richard eram muito amigos, então ele conhecia a Tammy, já tinha frequentado a casa. E aí, ok, ele faz a mudança para casa da Tammy no dia 23 de dezembro de 2002. A casa que a Tammy morava, né, que era a casa dela com o Richard, era uma casa grande, uma casa muito boa, de um bairro muito bom também. E aí o James conta que conhecia a Tammy, mas ele não era tão próximo dela. Então, assim, ele não a conhecia super bem, mas como ela era a esposa de um dos melhores amigos dele, né, que tinha acabado de falecer, ele sentia que ela poderia se tornar uma grande amiga para ele também. Ele conta que desde o início a Tammy se mostrou muito prestativa, sempre disposta a ajudar no que quer que ele precisasse. Então, por exemplo, assim que ele mudou para casa, ele não tinha um lugar seguro para guardar os seus documentos, que eram certidão de nascimento e o número do seguro social. Então a Tammy ofereceu guardar esses documentos para ele em um cofre que ela tinha na casa, que era a prova de incêndios, e ele aceitou. Então, falando um pouco sobre seguro social, só para vocês entenderem, ele é um documento muito importante. Então, comparando ele com o nosso CPF aqui do Brasil, por exemplo, que a gente pode falar ele para as pessoas. O número de seguro social nos Estados Unidos é algo muito pessoal e confidencial, usado para coisas importantes como empréstimos e compras de grandes coisas, como casas, por exemplo. Então não é algo que pode ser divulgado para as pessoas. Então, depois da mudança do James para casa, algo que se tornou rotina foi a presença de outros colegas do exército na casa. Como eu comentei para vocês, a casa do Richard e da Tammy não ficava longe da base em Fort Carson, então era fácil para os soldados irem até lá. Eles costumavam ficar na base de segunda a quinta, então todas as sextas à noite eles iam até a casa da Tammy para jogar videogame. Inclusive, ela fazia questão que eles fossem para lá. O Mike Anderson, que era outro amigo do James e do Richard, conta que quando o James se mudou para a casa da Tammy, em grande parte por lealdade ao Richard, para ser a figura masculina que o Christian, o filho do Richard, iria precisar naquele momento e para dar um auxílio a Tammy. Então, o Christian era muito pequeno quando o pai faleceu e ele conta que a figura do James foi extremamente importante para ele. Ele chamava o James de Beau e ele via ele como um irmão mais velho. E o James sempre o incluía em seus planos, então ele saía para passear com ele. E realmente a relação dos dois era a coisa mais próxima que o Christian tinha de ter uma relação com um pai, por exemplo. Nessa época, a Tammy trabalhava como atendente de emergências na delegacia de Colorado Springs, então ela trabalhava no período da noite e dormia na maior parte do dia. Por conta disso, ela deixava o seu filho Christian na responsabilidade do James ou de outros amigos do Richard que pudessem ajudar. O James relata que muitas vezes a Tammy simplesmente sumia e deixava ele sozinho para tomar conta do Christian. Nessa época, ele consegue um emprego como porteiro, então muitas vezes ele também trabalhava em turnos à noite.
Então ele conta que muitas vezes ele chegava do trabalho às 7 horas da manhã, então ele cuidava do Christian para ter certeza que ele tinha levantado, que ele estava pronto para ir para escola, e aí ele levava ele para escola também. O James, inclusive, era quem buscava depois o Christian na escola e cuidava dele na maior parte do tempo. O James conta que ele e a Tammy eram colegas de quarto e essa era a relação que eles tinham. Eles nunca tiveram nenhum outro tipo de relação e muito menos uma relação amorosa. Inclusive, eles tiveram namoros, então cada um cuidava da sua própria vida, até que a Tammy começou a namorar um homem chamado Steve. E aí o James conta que ela começou a passar a maior parte do final de semana na casa do namorado, então ela ficava dias por lá. Algumas vezes ela levava o Christian junto para alguns passeios que ela fazia com o namorado, mas quando ela não queria levá-lo, ela deixava ele em casa e ligava para Joyce, para a sogra, né, ex-sogra no caso, pedindo para ela cuidar do neto. O James conta que ele e a Tammy às vezes passavam um tempo juntos quando eles ficavam conversando e bebendo. Mas aí aconteceu uma situação um pouco esquisita em agosto de 2004. Então ele já estava morando com a Tammy há 1 ano e 8 meses e ele conta que ela gostava de fazer um drink específico. E aí ele conta que nesse dia a Tammy tinha brigado com o namorado e ela queria beber, então o James topou e ela começou a fazer esse drink pra eles. Então ela prepara esse drink pra ela e pro James, e ele relata que pouco depois de começar a beber, ele começa a passar muito mal e ele fala que ele tava se sentindo de uma forma muito esquisita e que não parecia nem um pouco com estar bêbado. Ele conta que percebeu que tinha algo muito errado com o seu corpo, então ele decidiu ir pra cama, porque ele não tava se sentindo bem, né? Então ele vai pra cama. E pela manhã, quando ele acorda pra trabalhar, ele percebe que realmente tinha algo muito errado, porque ele tava se sentindo tão mal que ele não conseguia nem levantar, ele precisou se arrastar até o banheiro. O Christian percebeu que tinha algo de errado com ele e ele conta que encontrou o James nu e completamente fora de si no banheiro. E a próxima coisa que o James se lembra depois disso é de estar sendo levado às pressas para o hospital. Logo que ele chegou na emergência, os médicos acreditaram que ele havia usado alguma droga devido ao seu estado e pediram uma punção lombar para identificar qual droga seria. Os resultados para esses exames foram inconclusivos. James não sabia explicar o que estava acontecendo com ele porque ele sabia que não tinha usado drogas. Depois de receber a alta do hospital, ele retorna para casa e relata que Tammy continuava vivendo sua vida normalmente, parecendo que nada tinha acontecido. No ano seguinte, no dia 30 de junho de 2005, era uma quinta-feira, a Tammy saiu com James e mais algumas amigas para o que ela chamava de Noite das Garotas. Naquele dia, a Tammy se ofereceu para pagar a conta do James, então ela acabou pedindo vários drinks para ele, pagou a conta dele e ele ficou bêbado. E aí ele conta que ele estava tão bêbado que ele chegou em casa e simplesmente apagou. Pouco tempo depois ele acorda com o cheiro de fumaça e ele percebe que a casa estava pegando fogo, então ele ainda estava bêbado. Ele fala que ele sofreu um pouco para conseguir sair da casa, mas que ele conseguiu e que aí ele ficou deitado vendo a casa pegar fogo do lado de fora. Bombeiros e a polícia chegam no local pouco tempo depois para apagar o fogo e aí eles constatam que o fogo começou no quarto do James. Ele tinha uma mesa no quarto dele com diversos papéis e foram esses papéis que iniciaram o incêndio. Nesse dia, o Christian não estava em casa porque ele tinha ido dormir na casa de um amigo. E o que eles disseram pro Christian sobre o incidente foi que o James teria deixado o PlayStation ligado por muito tempo e ele superaqueceu, ou que ele poderia ter derrubado uma vela em cima dos papéis no momento que ele chegou em casa porque ele estava muito bêbado. Segundo o Christian, a mãe dele, a Tammy, não pareceu ter ficado muito chateada com o que tinha acontecido. Ela teria dito: o James colocou fogo na minha casa uma vez e depois nunca mais tocou no assunto. Esse incidente fez com que o James repensasse um pouco sobre a convivência que ele tinha com a Tammy, que sempre que eles faziam coisas juntos envolvia bebida alcoólica, e ele estava tendo esses apagões muitas vezes, então ele decidiu que era o momento de parar. Ele não estava sabendo lidar com os seus problemas desde que ele saiu do exército. Ele estava fazendo terapia e tratando a depressão, o estresse pós-traumático e o excesso de bebida. Então ele percebeu que não estava dando certo continuar morando com a Tammy. E apesar de gostar muito dela, e principalmente do Christian, essa foi a decisão que ele tomou, então ele começa a morar com um outro amigo. Quando o James decidiu mudar para o Christian, foi extremamente difícil, porque ele sempre teve ali, né, aquela figura paterna no James, e agora era só ele e a mãe. Então ele conta que a mãe decidiu vender a casa, eles se mudam para um apartamento menor. E ele conta que a mãe nunca estava em casa e que a segurança que ele sentia era no James, né? E o James também não estava mais lá. Então ele fala que ele precisou aprender a se virar sozinho, precisou aprender a cozinhar, a limpar a casa. E que enquanto os amigos, né, estavam aproveitando a infância, fazendo esportes, brincando, ele
tinha que aprender a ser um adulto e cuidar de si mesmo. Inclusive, ele relata que nesse momento ele sentia que a mãe dele parecia muito mais uma colega de quarto do que, de fato, mãe dele. Ele conta que antes dessa mudança acontecer, ele sabia exatamente o horário que o James chegava em casa e que ele ficava ansioso esperando para ele chegar, né? Que, como eu falei, era a segurança dele. E agora ele não tinha mais essa segurança, então ele conta que diversas vezes ele estava sozinho em casa, ele começava a sentir muito medo, então ele se escondia e ligava para a avó. A Joyce, a avó dele, conta que ele sempre compartilhava com ela esse sentimento que ele tinha de abandono. Ele se sentia muito sozinho e ela fala que muitas vezes ela estava fora da cidade, então ela ficava conversando com ele por telefone, tentando confortar ele, porque não tinha muito mais o que ela pudesse fazer naquelas circunstâncias. A Joyce fala que a Tammy não parecia ter instinto materno, ela não sabia como cuidar e guiar o seu filho. E ela também fala que a Tammy era muito egoísta e só pensava nela mesma. O Christian concorda com isso, ele fala que sempre que eles estavam juntos, eles só sabiam brigar. Então a relação dos dois era bem difícil, e a única forma dele ver o James era quando a mãe convidava o James para ir até o apartamento, o que não acontecia com frequência, então ele também se distanciou dele. E aí, em setembro de 2007, a Tammy troca de trabalho, ela começa a trabalhar como contadora e gerente de negócios em uma construtora. Nesse mesmo ano, ela entra em contato com o James, contando que a empresa estava procurando alguém para fazer o transporte de materiais. Então ela conta que tinha essa vaga em aberto, ele consegue a vaga e também começa a trabalhar na mesma construtora. E aí, mais ou menos 2 anos depois, a empresa já não estava indo tão bem, eles estavam com dificuldades para fazer o pagamento dos funcionários. E aí, no ano de 2009, o Christian estava no 7º ano da escola e o comportamento dele começa a mudar. Ele sempre foi um aluno muito bom, sempre muito preocupado com as suas notas. E aí, em 2009, ele não queria mais saber de regras, ele começou a ter alguns problemas na escola, chegou a ser suspenso por uma briga. E tudo isso era consequência do que ele estava passando em casa com a mãe. No verão desse mesmo ano, a Tammy começa a fazer amizade com um homem chamado Sean Legault e uma mulher chamada Michelle Houston, que eram um casal. Segundo o Christian, a Michelle era muito legal, brincava com ele e teria dito que tinha 2 filhos. Já o Sean era um homem raivoso e bastante agressivo. Eventualmente, os dois acabaram se mudando para o apartamento da Tammy, tomando conta do quarto do Christian, que precisou mudar suas coisas para o quarto da sua mãe, porém ele tinha que dormir no sofá. Por conta de toda essa mudança, o Christian odiava a Michelle e o Sean. Ele se lembra que a mãe dele e esse casal se trancavam no quarto que antigamente era o quarto dele, e que sempre que eles saíam de lá, eles agiam muito diferente, o que fez o Christian concluir que eles provavelmente estavam usando drogas. Ele conta que ele era obrigado a presenciar coisas assustadoras que sua mãe fazia. O próprio James relatou que um tempo depois de se mudar, ele descobriu que a Tammy usava drogas de maneira constante. Aquele ambiente familiar instável era muito inquietante para o Christian. Ele se lembra de ficar extremamente desconfortável só de estar no mesmo ambiente que o Sean, que ele era um homem muito amedrontador. Ele tinha a própria arma e o Christian sabia disso. Ele se lembra de uma ocasião em específico em que o Sean estava procurando alguma coisa no porta-malas do carro e o Christian apertou sem querer o alarme, fazendo com que o Sean se assustasse e batesse a cabeça no porta-malas. Ele ficou com muita raiva, pegou um taco de beisebol e prometeu que bateria no Christian até que ele morresse. O Christian conta que o Sean costumava fazer várias ameaças pra ele, que eram ameaças horríveis e super assustadoras, e que chegou num ponto que ele chegou a relatar pra mãe dele sobre essas ameaças, mas ela parecia não ligar. Ainda em 2009, em julho, o James saiu da construtora, né, depois daqueles problemas, então ele tava sem emprego. Então, nesse momento, ele tava sem dinheiro e muito deprimido. Ele decidiu ligar pros pais dele que moravam no Alasca pra perguntar o que eles achavam que ele deveria fazer com sua vida, e os pais decidem ajudá-lo. Então, eles decidiram que o James voltaria a morar no Alasca com eles, que ele voltaria para a faculdade, iria se formar e daria um jeito em sua vida. E tudo isso com a ajuda e apoio dos seus pais. Então, o James conta para Tammy e para o Christian que ele iria voltar a morar no Alasca. O Christian ficou muito triste com a notícia, né, agora sabendo que ele ficaria ainda mais longe do James, e ele conta que a Tammy teve uma reação muito estranha, porque ela ficou extremamente furiosa, e ele se lembra que naquele mesmo dia ele viu a Tammy e o casal que morava com eles extremamente chapados. Ele conta que a Tammy relatou toda a situação pro casal e que ela estava extremamente furiosa com essa mudança, e ele se lembra que nesse dia a mãe dele parecia uma pessoa diferente, ele fala que o olhar dela era diferente. A viagem do James aconteceria no dia 3 de agosto de 2009, então um dia antes, a Tammy, a Michelle e o Christian vão até o apartamento dele para ajudar ele com a mudança, né, para ajudar ele a empacotar as coisas para a mudança. Quando eles terminam, eles saem para jantar juntos e jogar sinuca e depois eles voltam pro apartamento para jogar videogame, e era basicamente uma despedida em família.
Só que aí a Tammy, a Michelle e o Christian foram embora cedo, porque eles combinaram que na manhã do dia seguinte a Tammy e o Christian iriam buscar o James no apartamento e eles iriam juntos tomar café da manhã e comer burritos pela última vez, e que depois eles levariam ele até o aeroporto. O Christian se lembra de ir pra casa com a mãe e que ele chegou em casa e foi direto dormir. E o James também, logo que eles foram embora, ele já foi deitar, então o Christian se lembra de acordar algumas horas depois e perceber que ele estava sozinho no apartamento. Então ele percebeu que a mãe e o casal não estavam lá, né? Tava tudo apagado. E ele conta que ele não pensou muito sobre isso, ele achou que a mãe tinha saído pra beber. E aí ele volta a dormir. Enquanto isso, o James, no apartamento dele, acorda com um barulho muito alto de batidas na porta. E ele se levanta pensando quem poderia ser, né, tão tarde batendo no apartamento dele. Então ele levanta e vai até a porta pra verificar quem era, e depois disso ele não se lembra de mais nada. E aí, na manhã do dia seguinte, às 8 horas da manhã, a Tammy e o Christian vão até o apartamento do James pra buscá-lo, né, pra levar ele pro aeroporto, como eles tinham combinado. E o Christian conta que ele tava muito animado pra tomar aquele café da manhã e pra se despedir, né, do James, e ele bateu na porta do apartamento várias vezes e ninguém atendia. O Christian imaginou que o James tinha dormido e que ele estava num sono muito pesado e que eles iriam conseguir acordá-lo, então ele continuou batendo na porta. Eles ligaram para ele diversas vezes e nada. O Christian conta que depois de um tempo a Tammy decidiu que eles não iam continuar ali esperando, já que ninguém atendia, e eles iam dar uma volta com o carro e depois tentariam novamente. E aí o Christian conta que depois disso a Tammy começou a agir de maneira muito esquisita e começou a fazer diversas ligações. Por volta das 4 horas do mesmo dia, a mãe do James estava muito preocupada porque ela ainda não tinha conversado com o filho naquele dia. Então ela liga para o síndico do apartamento e pede para ele ir verificar se o James estava bem. Então o síndico tinha a chave, né, do apartamento, ele vai até lá e quando ele abre a porta, a primeira coisa que ele vê é muito sangue no chão. Então ele conta que imediatamente ele fechou a porta e ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, os 2 policiais entraram no apartamento e encontraram o James deitado em sua cama, semiconsciente, sangrando, com um grave ferimento na cabeça, e ele é imediatamente encaminhado para o hospital. James sofreu múltiplas fraturas, estava com a mandíbula quebrada e sofreu traumatismo crânioencefálico, ou seja, além do traumatismo no osso do crânio, ele sofreu uma lesão física no tecido cerebral que pode ocasionar incapacitação da função cerebral de maneira temporária ou até mesmo permanente. James só acordou uma semana depois do ocorrido. Ele estava com dores fortes no lado esquerdo do maxilar e havia um grande corte em sua cabeça. Ele sabia que havia sido atingido por alguma coisa, mas não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Assim que ficaram sabendo, os pais do James vieram do Alasca às pressas para buscá-lo. Ao chegarem, os médicos explicaram aos pais do James sobre sua situação da melhor maneira possível. Como o próprio James não se lembrava do que tinha acontecido, eles teorizavam que ele estava bêbado e algo aconteceu, ele acabou caindo e quebrando a mandíbula, porque bateu a cabeça em alguma coisa. Eles também relataram que em algum ponto naquela noite, o James, que estava semiconsciente, conseguiu se arrastar do corredor até o seu quarto, onde ele se deitou em sua cama, e provavelmente alternou entre estados de consciência e inconsciência. Eles estimam que isso aconteceu entre 8 da noite do dia 2 de agosto até o dia seguinte, no momento em que foi encontrado, depois das 4 da tarde. Aparentemente, o primeiro policial que entrou na casa e encontrou o James não achou que havia nada de suspeito naquela situação e não acreditou que pudesse se tratar de um crime, então ele não iniciou qualquer tipo de investigação. Porém, o pai do James trabalhou como policial por quase 40 anos e, observando toda a situação, ele sabia que tinha algo de errado acontecendo. Ele acreditava que o James havia sido atacado e essa era a única forma dele ter conseguido aqueles ferimentos. Para a sorte do James, o seu pai tinha trazido seus equipamentos de fotografia, como ele fazia em todas as férias de família. Então, ele e a mãe do James foram até o apartamento dele e antes mesmo de permitir que a mãe do James entrasse lá, seu pai começou a fazer fotos de cada detalhe do local, como se estivesse fotografando uma cena do crime. Para o Christian não foi nada fácil ver o James no hospital nas condições que ele estava. Devido ao dano cerebral, o James parecia uma criança e sequer reconhecia o Christian. Mas algo que o Christian se lembra bem era o comportamento da mãe. Ela ficava ao lado da cama do James o tempo todo, agindo de maneira estranha e oferecendo ajuda à família do James com o que quer que eles precisassem. Eventualmente, os pais do James decidiram levar ele de volta para o Alasca, onde cuidariam dele. O próprio James disse que ele parecia um zumbi funcional e não conseguia tomar decisões sobre a própria vida. Seus pais já não tinham mais esperanças de que ele se recuperasse. E além da Tammy estar agindo de maneira muito estranha depois que tudo isso aconteceu, o Christian se lembra claramente que logo depois do incidente com o James, apareceu na casa deles do nada um taco de beisebol e também um Xbox, que era igualzinho ao Xbox que o James tinha, inclusive tinha o mesmo adesivo no mesmo lugar.
O Sean jogava muito nesse Xbox e o Christian chegou a comentar com ele que o aparelho parecia muito com o do James, que tinha inclusive o mesmo adesivo, e o Sean só respondeu, pois é. E nessa mesma época, a Tammy se tornou alvo de uma investigação policial local. No verão de 2009, a Unidade de Crimes Financeiros da Polícia de Colorado Springs estava investigando várias queixas de roubo de identidade, fraude de cartão de crédito e de cheques. Segundo Michael Flynn, que era detetive da unidade naquela época, a principal suspeita dessa investigação era a Tammy. A investigação teria iniciado com uma queixa do antigo empregador da Tammy, da construtora que ela trabalhava e que a demitiu. Na construtora, a Tammy, como contadora da empresa, tinha autoridade para assinar cheques e ela começou a se apropriar do dinheiro desses cheques de maneira indevida. Ela emitia cheques sem fundo de grandes quantidades de dinheiro e pedia para que seus parceiros descontassem esses cheques. A polícia estava tentando juntar o maior número de provas possíveis contra ela. 2 meses depois do ataque do James, em setembro de 2009, a polícia começou a receber muitas denúncias de diversos cidadãos de Colorado Springs que estavam sendo vítimas de fraude. Foram mais de 50 vítimas. Enquanto as autoridades investigavam essas denúncias, eles descobriram que a Tammy tinha acesso às informações de crédito confidenciais dessas vítimas. Ela usava essas informações para pedir cartões de crédito no nome das vítimas e enviava esses cartões para o apartamento dela. Suas vítimas eram principalmente pessoas que moravam próximas do condomínio de apartamentos onde ela vivia. Ele se lembra de outra situação muito estranha, onde a mãe dele colocou uma peruca e mostrou para ele uma CNH e perguntou se ela parecia com a mulher da foto, que era uma amiga dela, porque ela estava tentando se parecer com aquela amiga. Segundo o detetive da investigação, a Tammy era uma pessoa muito complexa, persuasiva e manipuladora. A investigação descobriu que o Sean e a Michelle, o casal que morava com a Tammy, eram contratados por ela para serem como se fossem os capangas dela, para protegerem ela. Na época, o casal eram pessoas sem teto, eles estavam desempregados, eles eram usuários de drogas e estavam sem dinheiro. Como ela ofereceu a sua casa para eles morarem, então era como se fosse um acordo entre eles, que eles poderiam morar lá, mas que eles tinham que virar os capangas dela. Nessa mesma época, a Tammy ligou pra Joyce, a avó do Christian, e ela disse que ela tava com muito medo, que ela tava sentindo que ela tava sendo seguida e investigada, e ela achava que ela poderia ser presa. E aí a Joyce perguntou por que ela seria presa, e ela disse, por coisas que eu não fiz. Então a Joyce conta que ela não sabia se ela acreditava na Tammy ou não, porque a Tammy era uma pessoa muito mentirosa, que já tinha mentido várias vezes pra ela. E aí, no início de novembro de 2009, a Tammy foi presa pelos crimes de roubo de identidade, fraudes de cheque e de cartão de crédito. Logo que ela foi presa, a Joyce ficou com a guarda do neto. A Tammy também forneceu a Joyce uma procuração permitindo acesso ao seu apartamento. E aí a Joyce passou 2 dias limpando o apartamento e ela conta que nesse período ela encontrou diversas coisas lá. Uma delas era uma apólice de seguro no nome do James. Ela também encontrou recibos de cartão de crédito que a Tammy usava para pagar por essa apólice. Mas o que mais surpreendeu a Joyce quando ela descobriu isso foi que na relação entre os dois da apólice, a Tammy colocou o James como seu parceiro romântico. Como eu falei pra vocês, os dois nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento amoroso, nunca casaram, nunca tiveram nada do tipo, eles eram colegas de quarto. Ao encontrar tudo isso, a Joyce liga pro detetive que estava investigando a Tammy e conta tudo isso pra ele. O detetive conta que a investigação que eles estavam fazendo já estava indo muito bem, mas que com essas novas informações, ela mudava um pouco de rumo. Então ele entra em contato com a seguradora que fez essa apólice e eles pedem uma cópia completa para avaliar essa apólice de seguro. Eles descobriram que ela fez o pedido dessa apólice online, ela valia por um período de 10 anos, e a Tammy era a única beneficiária do seguro. Como esse pedido foi feito online, no caso o James precisava assinar esse documento, mas como foi feito online, a Tammy deu um jeito de forjar a assinatura dele. E ela começou a pagar por essa apólice de seguro em maio de 2005, ou seja, um mês antes do incêndio que aconteceu na casa e que quase tirou a vida do James. E aí os detetives entram em contato com a família do James para falar sobre esse seguro, para perguntar se o James sabia que ele existia, se ele tinha assinado esse seguro, e ele disse que nunca tinha ouvido falar nessa apólice. Quando o James ficou sabendo, que existia essa apólice de seguro no nome dele, ele disse que tudo fazia sentido, que era mais um caso de fraude que a Tammy tinha feito. E ele disse que ele tinha deixado ela guardar alguns documentos dele, como eu citei pra vocês, que eram documentos muito importantes, que ela obviamente usou pra fazer o pedido da apólice. Pro James, nesse momento, ficou muito claro que tanto o incêndio quanto o ataque que ele sofreu tinham um objetivo, que era tirar sua vida para que ela conseguisse receber o dinheiro da apólice. Pouco depois dessa descoberta, a Joyce decidiu entrar em contato com alguns familiares da Tammy para conversar com eles, e a primeira pessoa que ela conversou foi um irmão da Tammy.
O nome dele era Philip, os dois se encontram, e aí ele fala sobre uma gravação que ele tinha de uma conversa entre a mãe deles, né, a mãe dele, e da Tammy com o antigo namorado da Tammy, Steve. Nessa conversa, a mãe da Tammy relata que a Tammy queria que o irmão dela fosse até a casa do Steve e que tirasse a vida dele para que ela conseguisse receber o dinheiro do seguro. O Steve disse que não conseguia acreditar no que ele estava ouvindo, e a mãe da Tammy respondeu que era sério e que a Tammy era capaz de fazer coisas que ele nem imaginava, que se você atravessasse o caminho dela, encontraria o diabo. A Joyce também relatou isso para a polícia e graças a essa informação uma nova investigação começou. Dessa vez a polícia ia investigar a tentativa de assassinato do James, então eles entram em contato com o irmão da Tammy. O Philip relata para a polícia que certa noite que ele encontrou com a irmã, com a Tammy, ela contou para ele que ela tinha armado toda uma situação para tirar a vida do James e conseguir o seguro de vida que ela tinha feito para ele. Ela pediu pro irmão ajudar ela nisso e ela disse que iria batizar a bebida do James com algum tipo de droga, como metanfetamina. E aí ela ofereceu pagar $25 mil pro Philip se ele ajudasse ela nesse esquema. O Philip se recusou, disse que não queria nenhum tipo de envolvimento naquilo que ela estava fazendo. E aí, pouco tempo depois, o James conta pra Tammy que ele vai voltar pro Alasca pra morar com os pais, e aí nesse momento ela surta, porque ela tinha feito essa apólice, né, e tava planejando como ela conseguiria tirar a vida dele pra conseguir o dinheiro do seguro, e agora ele tava contando que ele iria embora. Como um último recurso pra conseguir o que ela queria, o que ela tava planejando há meses, ela manda o Sean ir até o apartamento do James com um taco de beisebol e bater nele até a morte. E aí, sabendo de todas essas informações, o James acredita que a Tammy sempre teve esse plano de fazer o seguro de vida dele e de tirar a vida dele em algum momento. E ele acha que ela já tinha esse plano desde o momento que ela chamou ele pra morar com ela. Com todas as informações obtidas pela polícia, eles acusaram a Tammy de tentativa de assassinato do James. Mas aí isso levantou alguns questionamentos sobre a morte do Richard e se a Tammy também tinha alguma coisa a ver com a morte dele. Pra Joyce, a Tammy é sim a responsável, mas ela não tem como provar isso. Mas a Joyce já fica feliz com a Tammy sendo presa e pagando pelo que ela fez com o James, mas ela sabe que ela provavelmente não vai receber nenhuma acusação com relação ao caso do Richard, já que ela cremou o corpo dele às pressas. E aí, alguns meses depois, por sorte, o James recuperou a sua consciência. O traumatismo crânioencefálico deixou alguns buracos em sua memória, ele precisou fazer acompanhamento com fonoaudiólogo, sessões de fisioterapia e estimulou seu cérebro com jogos de resolução de problemas, fazendo com que ele conseguisse ter uma melhor recuperação. Na primavera de 2010, logo no ano seguinte ao seu ataque, ele começou a fazer faculdade. O James ainda precisa fazer terapia porque toda a situação deixou ele com muitos traumas. Hoje em dia ele tem uma ótima relação com o Christian, que entrou pro exército inspirado pela trajetória de amizade do seu pai e do James. Em abril de 2014, todas as evidências do caso de tentativa de assassinato foram revisadas por um promotor e o grande júri decidiu por uma acusação tripla de Tammy, Sean e Michelle por tentativa de homicídio qualificado contra a vida do James Eric Bolden. James diz que as fotos feitas por seu pai em seu apartamento deram à promotoria diversas provas para serem usadas durante o julgamento da Tammy. O Sean Richard Lagow, de 43 anos, se declarou culpado do crime de tentativa de assassinato de James Bolden e foi condenado a 26 anos de prisão. A Michelle Kay Histon, de 41 anos, se declarou culpada de violação de domicílio com intenção criminosa e foi condenada a 15 anos de prisão. Sua pena foi suspensa e ela recebeu 6 anos de liberdade condicional. As acusações de homicídio foram retiradas. Como ambos se declararam culpados, nenhum deles foi a julgamento. Aos 48 anos de idade, a Tammy foi condenada pela tentativa de homicídio de James Bolden e pelo crime de associação criminosa em 3 de maio de 2015, depois de ter sido levada a julgamento. Atualmente, ela cumpre 48 anos de prisão na penitenciária do Colorado. Apesar das suspeitas da Joyce, a Tammy nunca foi acusada por qualquer envolvimento criminoso na morte do seu marido Richard. O Christian teria se juntado ao corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos aos 20 anos de idade em 2016. Dentro do exército, ele foi subindo de posição até atingir o cargo de líder de esquadrão dentro do 2º Batalhão de Reconhecimento Blindado Leve. Ele permaneceu nesse cargo até sua dispensa em 2020. Depois disso, o Christian trabalhou em diversos empregos diferentes. Atualmente, ele mora em Princeton, Texas, com sua esposa Taylor, com quem ele se casou em dezembro de 2021. Para o Christian, a condenação da mãe dele foi um alívio, já que ela pegou uma pena longa, né, por muitos anos, ela vai permanecer na cadeia. Então, ele conta que, com isso, ele conseguiu iniciar um novo capítulo da sua vida. O Christian conta que ele mantém um certo contato com a mãe, ele deixa ela ligar pra ele sempre que ela quer. Tem um episódio sobre esse caso na série Vizinhos Indesejados da Netflix, e na época que foi ao ar, o Christian estava esperando o seu primeiro filho.
O Christian conta que desde que a esposa dele engravidou, a mãe dele vivia falando nas ligações que ela queria fazer parte da vida do neto, queria ajudar com o neto. Mas ele diz que tirando essas ligações, ele não acredita que ele teria a presença da mãe dele em sua vida, principalmente por sua segurança e pela segurança do seu filho. E com isso, a Tammy continua cumprindo sua pena. E uma coisa sobre esse caso que eu fico pensando muito é sobre o Richard, né? Se a Tammy tirou a vida dele porque ele ficou doente e morreu muito rápido. E como eu falei pra vocês, os médicos não conseguiram dar uma causa pra morte dele. Então não se sabe do que ele morreu. Ele morreu muito rápido, em questão de 3 dias. E o corpo dele foi cremado, então não tem como saber o que realmente aconteceu com ele. E se foi a Tammy que tirou a sua vida, né? Já que eles estavam falando sobre o divórcio, e ele não ia abrir mão dos seus bens, ela teria uma motivação para isso, mas isso nunca vai poder ser provado de fato, se foi ela mesma e o que ela fez. Então, quero muito saber o que vocês acharam desse caso, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo, playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu posto conteúdo extra de casos, posto outros casos lá que eu não posto aqui no canal, então me sigam por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.